Você já se perguntou por que às vezes parece que Deus demora a agir na sua vida? E se eu te dissesse que esse atraso faz parte de um plano perfeito que vai além do que você pode imaginar? No vídeo de hoje, vamos explorar como o tempo de Deus é sempre o certo e te mostrar por que a espera pode ser a chave para algo extraordinário. Fique até o final, porque o último ensinamento é o mais importante. Número 1. O silêncio divino. O que fazer quando parece que Deus não está respondendo? Já sentiu como se estivesse falando com uma parede? Como se suas orações não passassem do teto? Há dias em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor e a dúvida começa a corroer nossa fé. Será que Ele realmente me ouve? Por que quando mais preciso de respostas, tudo o que recebo é silêncio? Nesses momentos, o desespero pode facilmente assumir o controle e começamos a pensar que Deus se esqueceu de nós. Mas, e se o silêncio não fosse a ausência de resposta, mas sim a resposta mais profunda que Ele pode nos dar? Imagine que a sua vida é como uma sinfonia e Deus é o maestro. Às vezes, no meio de uma música grandiosa, há uma pausa. Uma pausa que, ao ouvido desatento, pode parecer um erro, um vazio. Mas para o maestro, essa pausa é essencial. Ela prepara o terreno para o próximo movimento, uma explosão de notas que só faz sentido porque houve um momento de silêncio antes. Da mesma forma, o silêncio de Deus prepara o terreno para algo maior. Não é um erro, não é desinteresse. É parte da melodia perfeita que Ele está compondo em sua vida. E talvez o silêncio de Deus seja o convite mais intenso à intimidade. Quando as palavras acabam, o que resta? Resta a confiança silenciosa, a fé que não se abala pelas circunstâncias. Habacuque 2:3 nos lembra: ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Talvez a resposta de Deus não seja imediata, porque Ele está te convidando para confiar mais no seu tempo do que na sua própria urgência. No silêncio, Deus nos ensina a esperar, não passivamente, mas com expectativa ativa, sabendo que Ele nunca se atrasa. Quando Deus parece silencioso, Ele está, na verdade, nos moldando. Assim como um escultor que trabalha nos detalhes mais minuciosos da obra, as ferramentas que Deus usa durante o silêncio são invisíveis aos nossos olhos. Ele está refinando nossas almas, fortalecendo nossa paciência e nos ensinando a depender mais da sua presença do que de suas respostas. Muitas vezes, a resposta que queremos não é a resposta que precisamos, e é no silêncio que aprendemos essa dura verdade. A oração que você faz, pedindo por uma solução imediata, pode estar sendo respondida com algo muito maior: a transformação de seu coração. Você pode se perguntar: como continuar quando tudo o que recebo é silêncio? A resposta está na permanência. Deus não nos pede para entender seu silêncio, mas para confiar nele. Talvez o que Ele está te pedindo neste momento é que você continue caminhando, mesmo quando não vê o caminho à frente. É na perseverança silenciosa que os maiores milagres acontecem. Lembre-se de que o silêncio de Deus não é rejeição, mas uma pausa antes do próximo ato da sua perfeita obra em sua vida. Número 2. Abraão e a promessa de um filho. O valor da espera. Quantas vezes você já tentou apressar o tempo de Deus? Talvez você tenha uma promessa em seu coração, algo que sabe que Deus reservou para você, mas os anos se passam e nada acontece. O tempo vai testando sua paciência e as dúvidas começam a surgir. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que errei em acreditar? Abraão, o pai da fé, viveu esse dilema intensamente. Deus havia prometido a ele um filho, um herdeiro, mas a cada dia que passava, o corpo de Abraão envelhecia e as circunstâncias se tornavam mais impossíveis. Quem esperaria tanto tempo por algo que parecia impossível? Abraão tinha todas as razões humanas para duvidar, mas é justamente aí que reside o valor da espera. A promessa de Deus não estava vinculada ao tempo terreno, mas ao tempo perfeito de Deus. Gênesis 21:2 nos revela o clímax dessa espera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Quando a promessa finalmente se cumpre, não há dúvidas de que foi Deus, e apenas Ele,
quem fez isso acontecer. O valor da espera não está apenas no que recebemos ao final, mas em quem nos tornamos durante o processo. Abraão se tornou o pai de uma nação, mas antes disso, ele precisou aprender a ser pai da fé. Você já se pegou tentando ajudar Deus a cumprir suas promessas? Abraão também tentou. Impaciente, ele e Sara tomaram a decisão de ter um filho por meio de Agar, gerando Ismael. Mas essa tentativa de apressar o plano de Deus trouxe mais dor e complicações do que bênçãos. O que Abraão aprendeu é o que muitos de nós precisamos entender. Não podemos forçar o tempo de Deus. Quando tentamos assumir o controle, criamos nossos próprios problemas. A espera nos ensina a confiar em um Deus que não precisa de nossa ajuda para cumprir suas promessas. Esperar no tempo de Deus é como plantar uma semente em solo fértil. O agricultor sabe que a colheita não vem no dia seguinte. Ele planta, cuida, rega e, acima de tudo, espera. Abraão plantou a semente da fé, mas teve que esperar anos para ver o fruto. E quando Isaque finalmente nasceu, foi um testemunho de que o tempo de Deus não falha. A promessa era maior do que Abraão poderia imaginar, pois não era apenas sobre um filho, mas sobre gerações inteiras. Talvez, como Abraão, você esteja esperando algo que parece impossível. As circunstâncias podem até sugerir que o tempo passou e que a promessa nunca se cumprirá. Mas o tempo de Deus não é limitado pelo nosso relógio. Ele trabalha em um nível que não conseguimos entender, e quando ele se move, faz de uma forma que ninguém pode negar que foi ele. A espera dói, mas a dor é a preparação para a alegria. O valor da espera é que ela nos transforma de dentro para fora. Ela nos ensina que o Deus que fez a promessa é fiel para cumpri-la, no momento exato em que ela trará o maior impacto. Número 3. O propósito no atraso, quando Deus usa a espera para moldar o caráter. Você já se perguntou por que Deus não responde suas orações no momento em que você mais precisa? Parece injusto, não é? Você está clamando, sofrendo, implorando, e ainda assim, a resposta não vem. E quanto mais o tempo passa, mais a dúvida cresce. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele não se importa? O que muitas vezes não percebemos é que a espera, esse aparente atraso, não é o que parece. Deus não está atrasado, Ele está trabalhando. O que você vê como demora, Deus vê como preparação. Ele usa o tempo para moldar algo em você que você ainda não percebeu, mas que será essencial para o próximo passo. Imagine o oleiro modelando um vaso de barro. Ele molda, pressiona e faz o barro girar na roda. Às vezes, para alcançar o formato perfeito, o oleiro precisa deixar o vaso secar por um tempo. Esse tempo de secagem é vital para que o vaso tenha resistência e durabilidade. Se o oleiro apressasse o processo, o vaso seria frágil e quebraria ao menor toque. Da mesma forma, Deus está te moldando durante o tempo de espera. Ele está preparando o seu caráter para algo maior. Tiago 1,4 nos lembra: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O tempo de Deus não é sobre o que você está esperando, mas sobre quem você está se tornando enquanto espera. Esse tempo de aparente inatividade é, na verdade, uma oficina divina. Deus está removendo as arestas da sua impaciência, do seu orgulho e do seu desejo de controlar as circunstâncias. A espera é um espelho que nos mostra quem realmente somos e, mais importante, quem Deus quer que sejamos. Se Ele respondesse suas orações imediatamente, você talvez não estivesse pronto para lidar com o que viria. É o atraso que nos faz desenvolver a paciência, a confiança e a humildade. O tempo de espera não é o tempo perdido, é o tempo ganho em crescimento. Veja a história de José. Ele recebeu um sonho de grandeza, de liderança, mas o caminho até esse sonho foi longo e cheio de sofrimento. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, José tinha todos os motivos para se desesperar. Mas Deus estava trabalhando em seu caráter, forjando nele a força, a sabedoria e a fé que ele precisaria para governar o Egito. O atraso era parte do plano, e quando o tempo certo chegou, José estava pronto, não só para governar,
mas para perdoar aqueles que o traíram. Assim como José, talvez você esteja em um período de aparente inatividade. A vida parece parada, suas orações não estão sendo respondidas e você se sente esquecido. Mas lembre-se, Deus não está apenas interessado no seu destino. Ele está interessado em quem você será quando chegar lá. O atraso tem um propósito. Ele é a preparação para a obra maior que Deus quer realizar através de você. Número 4. A oração de Ana. Quando as lágrimas preparam o solo para o milagre, você já chorou tanto que parecia que não restavam mais lágrimas? Quando o coração está tão sobrecarregado que as palavras não conseguem expressar a dor, só resta o choro silencioso. Ana, a mãe de Samuel, conhecia essa dor muito bem. Ela carregava o fardo de anos de infertilidade, enquanto as pessoas ao seu redor não apenas a criticavam, mas também a humilhavam. Seu marido, embora amoroso, não conseguia entender plenamente o tamanho do sofrimento que ela enfrentava. Talvez você já tenha estado nesse lugar, onde a dor parece ser invisível para todos, exceto para Deus. Ana sabia que por mais que ninguém a compreendesse, havia um lugar onde ela podia derramar suas lágrimas, aos pés do Senhor. Mas aqui está o mistério do agir de Deus. É justamente nas lágrimas que Ele muitas vezes prepara o solo para o milagre. Ana não desistiu, mesmo quando parecia não haver mais esperança. Sua oração silenciosa no templo não era apenas um pedido desesperado, era um ato de fé. As lágrimas que caíam de seus olhos não eram apenas sinais de dor, mas sementes plantadas em um solo fértil. A dor dela foi a preparação para algo muito maior. 1 Samuel 1:20 nos conta o resultado dessa oração persistente. Ana concebeu e, passado o devido tempo, deu à luz um filho. Ela o chamou de Samuel, pois disse: "Eu o pedi ao Senhor." Aquela que foi humilhada por anos tornou-se mãe de um dos maiores profetas de Israel. Quantas vezes subestimamos o poder da oração feita no meio da dor? Quantas vezes pensamos que Deus não está ouvindo porque as lágrimas parecem silenciosas? Mas a verdade é que Deus nunca é indiferente ao sofrimento de seus filhos. A Bíblia nos mostra que, em momentos de maior dor, Deus está mais próximo do que nunca. Ele vê cada lágrima e não apenas vê. Ele as recolhe. No Salmo 56:8, Davi escreve: "Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre." Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma cada lágrima em parte do seu plano perfeito. O que podemos aprender com Ana é que o tempo de espera e sofrimento é também o tempo de preparação para um milagre. Quando as palavras falham, quando a dor parece insuportável, é o momento em que Deus está trabalhando em algo que ainda não podemos ver. A oração de Ana parecia impotente aos olhos humanos, mas para Deus ela era poderosa. Ele não apenas ouviu, como respondeu no tempo certo. E mais do que isso, ele usou essa dor para trazer ao mundo Samuel, um homem que mudaria a história de Israel. Você já se perguntou o que Deus pode estar preparando em meio às suas lágrimas? Talvez a resposta ainda não tenha chegado, porque Deus está regando algo que só pode florescer no tempo dele. Ana nos ensina que as lágrimas não são sinais de fraqueza, mas sim de um coração que continua confiando, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. Assim como Ana, você também pode transformar a dor em oração, e essa oração em um milagre. Número 5. O tempo de Deus e o nosso. Como aceitar que Ele vê o que nós não podemos ver? Quantas vezes você já tentou controlar o tempo? Marcamos prazos, fazemos planos detalhados, e quando algo não acontece na hora esperada, o pânico e a frustração tomam conta. Mas e se o problema não for o atraso, mas sim nossa visão limitada? Vivemos presos ao momento presente, incapazes de enxergar além do que está à nossa frente. Deus, no entanto, não está confinado ao nosso relógio. Ele vê o início e o fim de todas as coisas de uma perspectiva eterna. A questão não é se Deus vai agir, mas se estamos dispostos a confiar quando não conseguimos ver o que Ele vê. O problema é que, muitas vezes, queremos uma visão clara do futuro antes de darmos qualquer passo de fé. No entanto, Isaías 55:8-9 nos lembra de algo fundamental.
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa passagem nos coloca em nosso devido lugar. Não somos nós que conduzimos o tempo ou o plano. Somos aqueles que confiam no plano mestre. Imagine que sua vida é um tapete sendo tecido. De onde você está, vê apenas fios soltos e emaranhados, confusos e sem forma. Mas Deus está olhando do outro lado, onde o desenho está sendo revelado, fio por fio, em uma imagem perfeita. Cada acontecimento em sua vida, por mais desconexo que pareça, faz parte de um padrão maior que Deus está entrelaçando. A impaciência surge quando tentamos interpretar o lado errado do tapete, tentando fazer sentido do caos. Deus, porém, está vendo a beleza que está sendo formada e sabe exatamente quando puxar o próximo fio. Abraão não enxergava o futuro quando Deus o chamou para sair de sua terra natal. Ele não tinha uma visão clara de onde Deus o levaria, mas ele foi, confiando que o Deus que o chamava sabia o que estava fazendo. Assim como Abraão, somos chamados a caminhar sem saber todos os detalhes, confiando que o tempo de Deus é perfeito. Mesmo quando a lógica nos diz para parar, Deus nos convida a confiar, porque Ele está guiando a cada passo. Essa é a essência do tempo de Deus. Ele não é medido pela nossa agenda ou pelas nossas expectativas. Ele é medido pela sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Romanos 3:12-2. Aceitar que Deus vê o que nós não podemos ver é, na verdade, um exercício de libertação. Quando finalmente soltamos as rédeas e deixamos Deus ser Deus, algo poderoso acontece. A paz que excede todo o entendimento, Filipenses 4:7, toma conta do nosso coração, não porque entendemos o futuro, mas porque confiamos em quem o segura. Número 6. Quando tudo parece perdido. O caso de Lázaro. O que você faz quando parece que tudo acabou? Quando a porta se fecha, as esperanças se esvaem e o desespero se instala, qual é a sua reação? No caso de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, a morte parecia ter dado a palavra final. Lázaro estava doente, e elas sabiam que Jesus era capaz de curá-lo. Elas o chamaram, acreditando que ele chegaria a tempo. Mas o que aconteceu? Jesus demorou. Aos olhos humanos, ele chegou tarde demais. Lázaro já estava morto e enterrado há 4 dias. O que Marta e Maria não sabiam, e o que muitas vezes esquecemos em nossas próprias vidas, é que o tempo de Deus nunca é tarde demais, mesmo quando tudo ao nosso redor grita o contrário. Jesus não estava atrasado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. A morte de Lázaro não era o fim, mas o cenário perfeito para a glória de Deus ser revelada. Quando Jesus finalmente chegou, Marta expressou sua dor. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Quantas vezes nós também dizemos a Deus, se você tivesse agido antes, isso não teria acontecido. Mas Jesus não foi apressado por essa dor. Ele respondeu com uma declaração poderosa: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. O que parecia o fim, para Deus era apenas o início de algo extraordinário. A demora de Jesus tinha um propósito. Se ele tivesse curado Lázaro enquanto ele ainda estava vivo, teria sido apenas mais um milagre de cura, como tantos outros que já havia realizado. Mas ao permitir que Lázaro morresse e depois o ressuscitar, ele mostrou algo muito maior: seu poder sobre a própria morte. Deus trabalha de maneiras que muitas vezes não compreendemos, mas cada ação, cada atraso, faz parte de um plano que é muito maior do que a nossa perspectiva limitada pode alcançar. O atraso de Deus não é sua negligência, mas o palco para uma revelação mais profunda de quem Ele é. Marta e Maria, assim como nós, tiveram que enfrentar o silêncio e o que parecia ser a ausência de Deus nos momentos mais desesperadores. Mas o que aprenderam foi que, quando Deus parece estar em silêncio, ou quando Ele parece chegar tarde, Ele está prestes a fazer algo que desafia todas as expectativas.
Jesus chamou Lázaro para fora da tumba e a morte foi derrotada. O que parecia ser o fim tornou-se um novo começo. A grande questão que fica é: o que você faz enquanto espera pelo milagre? Quando tudo parece perdido, você desiste ou continua acreditando que Deus ainda pode agir? O caso de Lázaro nos ensina que mesmo quando a situação parece irreversível, Deus tem o poder de trazer vida onde só há morte. Você pode estar enfrentando uma situação que, aos seus olhos, já está morta, sem solução, mas lembre-se de que o tempo de Deus nunca é tarde demais. A pergunta é: você está disposto a continuar confiando, mesmo quando parece que Jesus está atrasado? Número 7. O tempo corre a nosso favor. Deus nunca se atrasa. Você já se sentiu correndo contra o relógio, como se estivesse sempre um passo atrás de onde deveria estar? Vivemos em uma sociedade que valoriza a rapidez e a eficiência, e o tempo parece ser um inimigo que nunca cessa de nos pressionar. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas e resultados instantâneos. Mas e se o tempo não estivesse contra você? E se, na verdade, ele estivesse correndo a seu favor, sob o controle perfeito de Deus? Em Romanos 8:28, Paulo nos lembra de uma verdade essencial. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso inclui o tempo. O que muitas vezes esquecemos é que Deus não está preso ao nosso cronograma. Ele não está limitado pelas nossas pressões ou pelos prazos que impomos. Pelo contrário, Deus usa o tempo para realizar o bem maior em nossas vidas. E o que parece ser uma demora é, na verdade, uma preparação. O tempo não está se esgotando. Ele está sendo preenchido com propósito. Cada momento, cada segundo que passa, está sendo usado para moldar algo em nós ou ao nosso redor. Quando estamos correndo contra o tempo, nos sentimos frustrados. Mas quando entendemos que o tempo de Deus é perfeito, aprendemos a descansar na certeza de que ele nunca se atrasa. Veja a história de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Anos se passaram antes que a promessa de Deus para sua vida se cumprisse. Ele passou por prisões, traições e injustiças, e poderia facilmente ter pensado que o tempo estava contra ele. No entanto, quando José se tornou governador do Egito, ele compreendeu que cada momento de espera havia sido parte do plano de Deus. Em Gênesis 50:20, José olha para o que seus irmãos fizeram e diz: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Não foi apenas o resultado final que foi bom, mas todo o processo, incluindo o tempo de espera e sofrimento. O tempo não é um obstáculo para Deus. Ele nunca está correndo para alcançar um prazo. Ao contrário, ele usa cada segundo de maneira intencional. A grande verdade é que, para aqueles que amam a Deus, o tempo é um aliado, não um inimigo. Talvez você esteja olhando para o relógio, para os anos que se passaram, para as oportunidades que parecem ter escapado de suas mãos. Mas saiba que nada está fora do controle de Deus. Ele está utilizando cada parte de sua história, até o que você acredita ser perda de tempo, para o bem maior. Então, em vez de lutar contra o relógio, por que não confiar que Deus já está à frente, trabalhando a seu favor? Isso não significa que você deve ser passivo, mas sim aprender a descansar no processo, sabendo que o tempo de Deus nunca falha. A questão não é se ele vai agir, mas se você está disposto a confiar enquanto ele trabalha no tempo dele. Afinal, ele nunca se atrasa, e você não está correndo contra o tempo. O tempo está correndo para o cumprimento do plano perfeito de Deus na sua vida. Número 8. José do Egito, o sabor da vitória após a longa espera. Você já parou para pensar no que sustenta alguém durante anos de adversidade? No que mantém a chama da esperança acesa quando as circunstâncias só pioram e as promessas parecem distantes? José, o jovem que sonhou grande, conhecia bem o gosto amargo da espera. Vendido pelos irmãos, traído por aqueles que deveriam amá-lo, lançado à prisão por um crime que não cometeu, ele teve todos os motivos para desistir, se desesperar e questionar o plano de Deus. Mas mesmo no fundo do poço, literalmente e metaforicamente, José manteve sua fé, acreditando que no tempo de Deus tudo faria sentido. Imagine por um momento estar na pele de José. Receber um sonho grandioso,
onde Deus te revela que você será uma pessoa de destaque, alguém em posição de autoridade. Agora, avance alguns capítulos. José não está no palácio, ele está na prisão. Não está liderando, está servindo. O tempo passa, e tudo ao redor parece contradizer aquela visão inicial. Mas o que José não sabia é que cada um desses momentos difíceis fazia parte da formação necessária para o destino que Deus tinha para ele. Às vezes, Deus nos permite enfrentar situações difíceis não para nos destruir, mas para nos preparar para algo muito maior do que podemos imaginar. José foi treinado no silêncio, na rejeição e na injustiça. Mas cada um desses momentos sombrios era como um fio sendo tecido no plano divino. Quando o tempo certo chegou, Deus o tirou da prisão e o colocou no trono, em um movimento tão rápido que só poderia ter vindo do próprio Senhor. Gênesis 41:41 nos mostra esse momento de virada. Disse ainda Faraó a José: "Vê, eu te ponho sobre toda a terra do Egito." Aquilo que parecia impossível aconteceu de uma hora para outra, mas não sem um longo período de preparação e espera. O que muitas vezes esquecemos é que a vitória de José não foi apenas o cargo que ele ocupou. O verdadeiro sabor da vitória foi o entendimento de que cada lágrima, cada momento de dor e cada ano de espera haviam contribuído para formar o homem que ele precisava ser. Deus não estava apenas preparando o Egito para José, ele estava preparando José para o Egito. O tempo que pareceu perdido foi, na verdade, um investimento divino em seu caráter, sua sabedoria e sua capacidade de liderança. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. A espera não é um atraso. Assim como José, você pode estar em um momento de profunda injustiça ou frustração, sentindo que a vida está passando enquanto você está preso em circunstâncias que não escolheu. Mas lembre-se, Deus nunca desperdiça a espera. Ele está formando algo em você, algo que será crucial no cumprimento do plano dele. A vitória vem, mas só depois que somos preparados para carregá-la com sabedoria e humildade. Número 9. A ilusão do controle, quando tentamos acelerar o plano de Deus. Quantas vezes você já tentou tomar as rédeas do próprio destino? Quando as promessas de Deus parecem demoradas demais, nossa natureza humana quer intervir, dar uma ajudinha e acelerar o processo. O desejo de controle é uma ilusão que nos faz acreditar que, de alguma forma, podemos melhorar o plano de Deus. A história de Abraão e Sara nos alerta para os perigos dessa atitude. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas os anos passaram e nada aconteceu. Com a idade avançada e a promessa ainda distante, eles decidiram tomar o controle da situação. O resultado? Ismael, o filho de Agar, e uma série de complicações que ecoaram por gerações. Quando tentamos apressar o tempo de Deus, acabamos criando nossos próprios problemas. Sara, impaciente, sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, acreditando que esse seria o caminho mais rápido para cumprir a promessa divina. Mas esse plano não trouxe a paz e a alegria que eles esperavam. Pelo contrário, gerou divisão, dor e arrependimento. Gênesis 16:12 nos mostra as consequências dessa escolha. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. O que parecia ser uma solução temporária para a demora de Deus, tornou-se uma fonte de conflito duradouro. E aqui está a lição. Deus não precisa de nossa ajuda para cumprir suas promessas. Ele nunca está atrasado, nunca está em falta, e certamente não precisa que nós ajustemos seus planos para eles funcionarem. Quando tentamos forçar uma solução, o que realmente fazemos é nos afastar do processo de formação que Deus planejou. É como tirar uma planta da terra antes do tempo certo de colheita. Ela não está pronta, não amadureceu. Ao tentar acelerar, só prejudicamos o fruto que poderia ter sido completo e perfeito no tempo certo. Nosso desejo de controle muitas vezes vem de uma falta de confiança. Temos medo de que, se não fizermos algo, Deus não agirá. Mas o tempo de espera não é um teste de nossa eficiência, mas sim um teste de nossa fé. Quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, ele não estava pedindo que Abraão encontrasse um atalho. A promessa foi feita no tempo de Deus e seria cumprida no tempo de Deus. E assim foi.
Isaque, o filho da promessa, nasceu quando Sara já era velha demais para conceber. Gênesis 21:2 mostra que no tempo perfeito, Deus realizou o impossível. E agora você está tentando acelerar os planos de Deus em sua vida? Está buscando atalhos porque a espera parece longa demais? A história de Abraão e Sara nos ensina que apressar o tempo de Deus sempre traz consequências indesejadas. Não é sobre o que podemos fazer para ajudar Deus, mas sobre confiar que Ele já está fazendo tudo no tempo perfeito. Se você deixar o controle em suas mãos, o resultado será muito maior do que qualquer coisa que você poderia ter imaginado ou forçado a acontecer. Número 10. Davi e o trono, quando a coroação só vem no momento certo. Você já teve a sensação de estar pronto para algo, mas as portas simplesmente não se abrem? Davi sabia o que era viver nessa tensão. Ele foi ungido rei quando ainda era jovem, escolhido por Deus através do profeta Samuel. Imagine a emoção de ser apontado como o futuro rei de Israel, com todo o potencial e as promessas diante de si. Mas em vez de ser imediatamente coroado, Davi foi empurrado para um longo período de espera, fugindo de Saul, vivendo em cavernas e enfrentando perseguições. O tempo entre a unção e a coroação foi repleto de provações que, aos olhos humanos, não faziam sentido. Se Deus o havia escolhido, por que não o colocou no trono de uma vez? O que Davi ainda não sabia é que a unção não era o fim da preparação, mas o início dela. Embora ele já tivesse a promessa de Deus, ele ainda não tinha o caráter forjado para ser o rei que Israel precisava. Deus não estava apenas preparando o trono para Davi. Ele estava preparando Davi para o trono. Cada batalha, cada perseguição e cada caverna onde Davi se escondeu fazia parte de um processo de moldagem. No deserto, longe dos palácios, Davi aprendeu a ser dependente de Deus, a confiar nele para sua sobrevivência e direção. O deserto, que parecia ser um lugar de atraso, era na verdade o lugar onde Deus estava forjando o coração de um rei. Em 1 Samuel 24:6, vemos um momento em que Davi teve a oportunidade de acelerar o processo. Ele poderia ter matado Saul e tomado o trono à força, mas escolheu esperar o tempo de Deus. Ele disse: "O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa a meu Senhor, ao ungido do Senhor." Davi sabia que o trono viria, mas ele não estava disposto a pegá-lo antes do tempo. E é aí que muitos de nós falhamos, quando estamos próximos do nosso trono, tentados a agarrá-lo antes que Deus o libere completamente. O que Davi entendeu é que assumir uma posição de poder sem a maturidade e a preparação necessárias é um desastre garantido. A espera de Davi não foi em vão. Quando finalmente subiu ao trono, ele era um líder humilde, sábio e cheio de compaixão, porque seu caráter havia sido moldado no fogo da adversidade. O tempo que parecia perdido foi, na verdade, o tempo em que Deus o estava preparando para governar com justiça e fidelidade. E assim como Davi, muitas vezes somos chamados a esperar por algo que já foi prometido, mas que ainda não se manifestou. A espera nos ensina que não é apenas sobre alcançar o destino, mas sobre quem nos tornamos no processo. E talvez você esteja em uma fase semelhante, onde já recebeu promessas, já foi ungido para algo maior, mas o tempo de Deus parece não chegar. As portas não se abrem e o trono parece distante. No entanto, assim como Davi, você pode estar em um período de preparação divina, onde cada momento de espera está forjando em você a sabedoria, paciência e humildade necessárias para o que Deus tem preparado. Número 11. A fé que transforma a espera em expectativa. O Gabishit ajuda. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Eu estou esperando em Deus", com um tom de desânimo, como se a espera fosse uma carga pesada, um fardo quase insuportável? Esperar, na nossa perspectiva humana, geralmente traz uma sensação de passividade, de perda de tempo. Mas para aqueles que verdadeiramente entendem o tempo de Deus, a espera não é um período vazio. É um terreno fértil para o crescimento da fé e da expectativa. A diferença entre esperar de forma apática e esperar com fé é a certeza de que, no tempo de Deus, algo grandioso está por vir. A verdadeira espera em Deus transforma a ansiedade em esperança e a fé em ação.
Imagine a espera como um corredor de maratona. O corredor não está parado, mas avançando a cada passo, mesmo sem ver a linha de chegada. Ele não sabe exatamente quando a vitória chegará, mas corre com a confiança de que ela virá. Isaías 40:31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus não é apenas sentar e aguardar que algo aconteça. É viver com a certeza de que cada passo, cada dia, está levando você para mais perto da realização da promessa. É saber que no tempo certo, você não estará apenas recebendo o que Deus tem para você, mas também estará pronto para isso. A fé é o ingrediente que transforma a espera em expectativa. Ela nos impede de sermos engolidos pela frustração ou pelo desânimo quando as respostas parecem atrasadas. Pense em uma criança que espera ansiosamente pelo Natal. Ela não vê os presentes ainda, mas acredita com todo o coração que eles estão a caminho. Cada dia de espera é cheio de alegria, porque ela tem a expectativa de algo bom. Da mesma forma, a fé nos convida a esperar com o coração cheio de expectativa, não de desespero. Não sabemos exatamente quando Deus vai agir, mas sabemos que Ele vai. Isso muda tudo. E a expectativa não é apenas um sentimento, é uma postura. Quem espera com fé age de forma diferente. Em vez de parar e lamentar o atraso, aquele que espera em Deus continua avançando, continua servindo, continua acreditando que o tempo certo vai chegar. Olhe para Noé. Ele esperou décadas pela chuva enquanto construía a arca. Sua espera não foi passiva. Ele agiu em obediência, mesmo sem ver uma única nuvem no céu. A fé transformou a sua espera em expectativa, e a expectativa deu propósito às suas ações. A pergunta que fica para você é: como você está esperando? Sua espera está cheia de frustração e dúvida, ou cheia de expectativa e fé? A espera com fé não é fácil, mas ela é poderosa. Ela transforma o desespero em esperança, a ansiedade em paz e a dúvida em certeza. No tempo de Deus, a espera sempre vale a pena, e quando o momento certo chegar, você verá que não apenas a promessa se cumpriu, mas que a fé sustentou sua jornada até lá. Número 12, como não desanimar, o papel da perseverança na espera. Quando os dias se transformam em semanas, as semanas em meses e às vezes em anos, o desânimo pode ser um companheiro persistente. É fácil começar a duvidar, questionar e até pensar em desistir. Até quando, Senhor? É a pergunta que ressoa no coração daqueles que esperam por algo que parece não vir. Mas o que a Bíblia nos ensina é que a espera não é um teste de paciência, e sim de perseverança. Perseverança não é apenas a capacidade de suportar o tempo, mas a força de continuar caminhando, mesmo quando a resposta parece distante. Gálatas 6:9 nos exorta: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A espera é um terreno árido, onde a perseverança floresce. Quando tudo parece estagnado, quando as orações parecem não ultrapassar o teto, a perseverança se torna o combustível que nos mantém andando. O problema é que queremos resultados rápidos e soluções imediatas. No entanto, Deus está mais interessado em nos ensinar a confiar nele, e isso acontece no tempo da espera. Perseverar significa resistir à tentação de buscar atalhos como Sara e Abraão fizeram, e continuar confiando no plano original de Deus, mesmo quando o desânimo bate à porta. Vamos pensar na vida de Moisés. Ele passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para liderar o povo de Israel. 40 anos é muito tempo para alguém que tinha um propósito grandioso, mas Moisés precisou aprender a perseverar, a não desistir, a continuar esperando o chamado de Deus. O deserto não era o fim, era a preparação. Da mesma forma, sua espera não é o fim, mas o processo que Deus está usando para te equipar para o que vem adiante. O papel da perseverança é te manter fiel ao plano de Deus, mesmo quando os sinais de progresso são invisíveis. A perseverança é como uma maratona espiritual. Não é sobre a rapidez com que você corre, mas sobre não parar até cruzar a linha de chegada. Na Bíblia, vemos tantos exemplos de homens e mulheres que perseveraram. Jó, que perdeu tudo,
perseverou na fé e viu a restauração em sua vida. Ana, que orou por anos para ter um filho, não desistiu e foi abençoada com Samuel. A perseverança dessas pessoas não era fruto de sua própria força, mas da confiança em que o tempo de Deus é perfeito, mesmo que não seja imediato. E você? Como tem lidado com o tempo que parece estendido, com a espera que parece não ter fim? O desânimo é uma armadilha para fazer você parar no meio do caminho. Mas a perseverança te lembra que o final da jornada é sempre melhor do que o início. Cada dia em que você continua a orar, a crer e a esperar em Deus é um dia em que você está mais perto da promessa. A colheita não acontece no mesmo dia em que a semente é plantada, mas se você cuidar do solo, se você continuar regando com fé, a seu tempo, Deus trará o fruto. Perseverar é crer que no tempo de Deus você vai colher, desde que não desista. Número 13. Quando Deus diz não. O tempo de Deus também inclui respostas inesperadas. E se o que você espera com tanto fervor não for o que Deus tem para você? O que acontece quando a resposta de Deus não é apenas uma espera, mas um não? Esse talvez seja o maior desafio da fé. Aceitar que, em certos momentos, o tempo de Deus inclui uma resposta negativa e que essa resposta, por mais dolorosa que seja, é parte do seu plano perfeito. O apóstolo Paulo enfrentou essa realidade de forma profunda quando em 2 Coríntios 12, 8-9, orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido. A resposta de Deus: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O não de Deus não era uma rejeição, mas uma oportunidade para Paulo experimentar a suficiência da graça divina. O problema é que na nossa visão limitada, muitas vezes confundimos um não de Deus com uma ausência de cuidado ou de amor. No entanto, é justamente o contrário. O não de Deus é um ato de misericórdia, uma proteção que nos poupa de caminhos que não nos levariam ao seu melhor. Quando Deus fecha uma porta, Ele está, na verdade, nos guiando para outra, mas no momento, o não pode parecer uma frustração, uma derrota. E é aqui que precisamos ajustar nossa perspectiva. A vontade de Deus é sempre superior, e o que parece ser uma perda é, na verdade, uma preparação para algo maior ou diferente. Veja o exemplo de Davi. Ele queria construir o templo para Deus, um desejo aparentemente nobre e justo. No entanto, Deus disse não a Davi, informando que seria seu filho, Salomão, quem realizaria essa obra. Imagine o desapontamento de Davi. Ele havia sonhado com esse momento, havia planejado tudo, mas Deus tinha outro plano. O não de Deus para Davi não era o fim da história, mas uma redireção. Davi poderia ter se revoltado, mas ele aceitou o não com humildade e se preparou para apoiar a obra de seu filho. A resposta inesperada de Deus abriu caminho para que a glória fosse manifesta de uma maneira diferente, mas ainda assim poderosa. O não de Deus pode ser difícil de aceitar, porque vai contra o que imaginamos ser o melhor para nós. Mas a verdade é que Deus vê o que nós não vemos. Ele conhece as armadilhas no caminho que estamos percorrendo e, muitas vezes, seu não é um escudo que nos protege de escolhas que podem nos afastar do propósito maior. Ele sabe que, se permitisse que seguíssemos nosso próprio plano, os resultados poderiam ser muito piores. E mesmo quando não entendemos o porquê, o chamado é para confiar, sabendo que sua sabedoria é infinita e seu amor por nós inabalável. Então, o que você faz quando Deus diz não? Você desiste? Ou aprende a confiar que mesmo essa resposta inesperada faz parte do plano perfeito dele? O não de Deus não é o fim da linha, é o início de uma nova direção. Você está disposto a aceitar que, às vezes, a resposta negativa de Deus é a maior bênção que você poderia receber? Número 14. Esperar em meio à adversidade. A história de Jó. O que você faz quando tudo ao seu redor desmorona e, ao mesmo tempo, Deus parece silencioso? É uma coisa esperar com paciência quando as circunstâncias são favoráveis. Mas o que acontece quando a espera é marcada por sofrimento, perda e dor? Jó é o exemplo mais claro de alguém que precisou esperar em meio à adversidade extrema. Em um curto espaço de tempo, ele perdeu seus filhos, suas posses, sua saúde
e o apoio de seus amigos. Jó estava no fundo do poço, cercado pelo caos. Ainda assim, em meio a tudo isso, ele pronunciou uma das declarações mais poderosas de fé. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Esperar em meio à adversidade é uma das maiores provas de fé. Quando estamos feridos, desamparados e sem respostas, a tentação é desistir, questionar o amor e o cuidado de Deus. No entanto, Jó nos ensina que a espera em tempos difíceis não é sobre obter explicações, mas sobre manter a confiança de que Deus está no controle, mesmo quando não conseguimos ver a solução. A pergunta que sempre surge é: por que Deus permite que eu sofra? Mas a verdadeira questão deve ser: como posso continuar confiando nele, mesmo no meio do sofrimento? Jó nos mostra que o verdadeiro relacionamento com Deus vai além das bênçãos e das circunstâncias. Ele esperou em Deus, não porque as coisas estavam boas, mas porque sabia que Deus era bom. O que Jó não sabia, e o que muitas vezes esquecemos, é que Deus estava trabalhando em algo muito maior do que ele podia entender. Mesmo em meio ao silêncio e à dor, Deus tinha um propósito. Jó não estava sendo punido, mas estava sendo refinado. Seu sofrimento não era um sinal da ausência de Deus, mas sim uma oportunidade para uma revelação maior da glória de Deus em sua vida. Ao final da história, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido e o fez em dobro. Jó 42:10. Mas o que Jó ganhou de mais precioso não foi a restituição material, foi uma compreensão mais profunda de quem Deus era. Ele disse: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42:5. Talvez você esteja passando por uma fase semelhante, onde tudo parece estar desmoronando e você não consegue ver o fim do túnel. A dor e a adversidade podem fazer com que a espera pareça interminável. Mas assim como no caso de Jó, Deus não está ausente. Ele está presente em meio à tempestade, trabalhando de maneiras que você ainda não consegue ver. A espera no meio da adversidade é, na verdade, uma oportunidade para conhecer a Deus de forma mais profunda, para experimentar sua presença de maneira mais íntima. O que você fará em meio à adversidade? Vai se render ao desespero ou vai escolher, como Jó, confiar no tempo e no plano de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário? O verdadeiro desafio da fé não é esperar quando tudo vai bem, mas esperar quando tudo parece perdido, acreditando que Deus está fazendo algo grandioso, mesmo que ainda não seja visível. Número 15. A segunda vinda de Cristo, o maior exemplo de que o tempo de Deus é perfeito. Você já se perguntou por que a espera pela volta de Cristo parece tão longa? Muitos cristãos ao longo dos séculos têm vivido com a expectativa de que Jesus voltaria em seus dias. No entanto, mais de 2000 anos se passaram e ele ainda não voltou. Para alguns, isso pode parecer uma demora. Para outros, pode até trazer dúvidas. Mas o que precisamos entender é que a volta de Cristo é o maior exemplo de que o tempo de Deus é perfeito. Ele não está atrasado. Ele está aguardando o momento exato, o tempo perfeito, em que sua vinda trará o cumprimento de toda a sua obra redentora. Em 2 Pedro 3:8-9, somos lembrados de que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que parece ser uma demora, na verdade, é a paciência de Deus em ação. Ele está dando a chance para que mais pessoas conheçam a verdade e se arrependam. O tempo de Deus não é apenas perfeito para aqueles que o esperam, mas também é uma demonstração de seu amor por toda a humanidade. A segunda vinda de Cristo será o clímax da história humana, o momento em que toda a criação será restaurada e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Porém, como em tudo o que Deus faz, ela acontecerá no tempo dele e não no nosso. Jesus mesmo disse, em Mateus 24:36, que quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Isso nos ensina que não cabe a nós tentar prever ou controlar quando ele voltará,
mas sim viver cada dia como se fosse o dia da sua vinda. Essa espera, porém, não é uma espera de passividade, é uma espera de ação, de preparo e de expectativa. A pergunta que surge diante disso é: como você está vivendo sua espera? Está desanimado porque parece demorar ou está cheio de expectativa e fé, sabendo que no tempo perfeito ele virá? A volta de Cristo é a maior promessa para os cristãos e a espera é parte do processo que nos mantém alertas e preparados. Assim como as noivas prudentes da parábola de Jesus em Mateus 25, que mantiveram suas lâmpadas acesas, somos chamados a manter viva nossa fé e nossa esperança, aguardando com alegria o momento em que Ele voltará para nos buscar. Esperar pela volta de Cristo também é um convite para viver com propósito. Cada dia de espera é uma oportunidade de compartilhar o Evangelho, de ser uma luz neste mundo e de ajudar outros a se prepararem para aquele dia glorioso. Não é apenas sobre quando Ele voltará, mas sobre como estamos vivendo enquanto esperamos. E essa espera não deve ser marcada pela incerteza ou frustração, mas pela certeza de que Deus é fiel, e no tempo certo tudo se cumprirá. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que essa mensagem tenha trazido encorajamento e uma nova perspectiva sobre o tempo de Deus em sua vida. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de conferir outros conteúdos no canal. Tem muito mais esperando por você, com temas profundos e inspiradores que podem te ajudar a crescer ainda mais na sua fé. Pesquise e explore, porque cada vídeo foi feito com muito valor e cuidado para abençoar a sua vida.